Olá, pessoal, boa tarde. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Eu vou já ligar minha câmera, só confirmem aí. Boa, tô vendo aqui. Pessoal ouvindo bem, beleza? Deixa eu ativar minha câmera aqui. Espero que vocês estejam me vendo bem também agora. Espero que esteja tudo ok. Bom, estando tudo ok, pessoal, legal, o áudio tá bom ali. Ótimo, ótimo, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Não sei aí qual de vocês. Deixa eu só mexer aqui no compartilhamento para ficar um pouquinho melhor aqui. Mas enfim, tá tudo bem agora. Vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Começar aqui fazendo aquela breve apresentação minha rápida, bem rapidinho, para a gente não demorar. Mas para quem ainda não me conhece, primeiro, obrigado por estar aqui presente hoje. O meu nome é Matheus, como vocês podem ver ali, né? Eu sou DPO da L'Oréal Portugal, moro aqui em Portugal, estou aqui em Lisboa, falando direto de Lisboa nesse momento. Estou fazendo a transmissão aí pelo Zoom e fazendo pelo YouTube. Eu ia tentar transmitir também ao vivo direto pelo Facebook, mas acabou não dando certo aqui. Acabou que o que eu imaginei fazer acabou não funcionando muito bem, mas eu estou então aqui, por isso que eu estou olhando para cá, para outra tela, né, para ver ali no YouTube. Tá? Então, estou fazendo aqui pelo Zoom, fazendo pelo YouTube essa transmissão, né, direto de Lisboa, como eu estava falando. E também sou professor aqui, né, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Eu ministro a disciplina de programação para juristas, tá? Para o pessoal da graduação. E eu tenho iniciei 2 semanas atrás esse programa que, por enquanto, ainda não tem um nome oficial, né? Mas é um programa que eu tenho chamado aí de webinários gratuitos. Eu vou pensar num nome mais bonitinho aí para a gente poder estabelecer isso depois. Mas basicamente, né, a ideia é exatamente essa, né? Por esse nome, por enquanto, quer dizer, a minha ideia é fazer esses webinários sempre na primeira e na terceira semana de cada mês. Tá? Então, estamos aqui fazendo hoje, dia 17, e hoje eu vou falar sobre esse tema que vocês estão vendo aí, né? Ou seja, vou falar sobre a questão de transferência internacional de dados pessoais, tá? Esse vai ser o nosso bate-papo, ele vai ser um pouquinho menor, eu acho, do que aquele que a gente fez 2 semanas atrás. 2 semanas atrás eu falei sobre a anonimização, né? E em situação aí da pandemia, né? Um outro tema que é bastante relevante também em termos da anonimização diz respeito agora a essa questão da localização via telefone, né, via celular. Então, hoje eu resolvi falar aqui sobre esse tema. Já adianto que esse tema foi uma sugestão. Vou falar sobre o meu site depois, né? Sobre a questão de poder fazer sugestões. Então, quem tiver sugestão aí, depois só entrar lá, tá? E sugerir o que vocês quiserem da área de proteção de dados. A minha ideia é fazer aqui um webinar em que ele seja literalmente interativo, no sentido de que o próprio tema vem de vocês que estão assistindo. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? E para quem já participou aí dos outros webinars, seja esses aqui diretamente comigo, ou seja, junto a outros webinars gratuitos ou pagos que eu já ministrei por aí, tá? Eu vou seguir aquele padrão, né, que eu tenho feito, que é o quê? Basicamente, eu vou aqui apresentando o tema, tá? Eu tô com um chat aqui do Zoom bem na minha frente, tô com o do YouTube aqui do outro lado também, tô vendo aqui, batendo o olho, tá? Então, vocês vão colocando perguntas de maneira geral, pelo menos no primeiro momento, a gente vai vendo isso, e conforme for, quando chegar lá no final, a gente abre aí para mais perguntas e questionamentos que vocês tiverem sobre esse tema. Tá ok? Então, dito isso, vamos lá. Eu coloquei aqui como a nossa agenda de hoje, eu tenho esses 3 pontos principais, digamos assim. Na verdade, o ponto número 1 é o principal, claro, é o tema aqui.
desse nosso bate-papo, como eu costumo dizer, né, desse nosso webinar de hoje. Nós vamos falar aí sobre as transferências internacionais, e aqui eu selecionei tanto o regulamento europeu, então quem já fez o webinar comigo sabe que, por óbvio, morando aqui em Portugal, trabalhando com o RGPD aqui em Portugal, eu tenho o costume de usar a nomenclatura daqui, né, por isso que está ali o RGPD e não o GDPR, como as pessoas no Brasil geralmente falam, tá? Mas eu vou falar também, claro, das transferências na lei brasileira, na LGPD, sem dúvida alguma, fazer uma comparação aqui, tá? Depois tem ali respostas rápidas a outras duas questões, isso aqui vai ser um slide para cada uma, e aqui eu repito, né, e chamo a atenção de que tanto o tema central das transferências quanto as duas perguntas que estão ali são de pessoas que entraram no meu site e mandaram esses temas como sugestões ou como perguntas. Então, para quem tivesse interesse, vou falar. Na verdade, você já pode ver aí no rodapé o meu site, né? O site desse projeto que eu falei por enquanto, ainda estou chamando aí de webinar gratuito. Então, tem um formulário lá, se você quiser dar sugestões, se você quiser tirar dúvidas, mandar suas perguntas para que eu responda aqui, tá? Não tem problema, pode mandar direto por lá. E no finzinho ali, eu coloquei ali uma pequena surpresa, um mimo, né? Na verdade, eu quero colocar uma questão aqui para vocês, mas isso aí, claro, eu vou falar no finzinho, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, agora sim, digamos assim, com o nosso tema. E como eu disse, eu tenho, claro, o consentimento dessa pessoa, do André Luiz Guimarães Lopes, né? Bem como dos outros dois. E o que ele colocou, o que o André colocou, foi essa questão. Eu vejo que o André Lopes está ali nos assistindo, já agradeço aí, André, por você ter feito essa questão. Tá? E a questão que ele colocou foi essa, para que a gente aprofundasse um pouco mais sobre a questão da coleta e da transferência de dados pessoais para outros países. Né? Quando a empresa deve ter uma filial em outro país, quando é permitida a coleta ou não, ou seja, questões referentes aí à transferência internacional de dados de maneira geral, e é por isso, então, que eu estou fazendo esse webinar hoje, né, com esse tema. Então, aqui, antes de entrar até nos próprios slides, eu já avanço aqui um pouquinho e já digo ali na questão da coleta, já digo aí para o André e para todos os demais, é claro, todos vocês que estão aí assistindo neste momento, eu coloco o quê? Que a coleta em si, ela não vai fazer aqui diferença no âmbito da transferência internacional. Né? Então, se a empresa para a qual você trabalha como DPO, ou presta o serviço de DPO, ou trabalha na área de privacidade de maneira geral dessa empresa, a transferência em si ela não é um critério que define se é permitido ou não a coleta, né? A recolha ali dos dados pessoais. Tá? O que precisa se tomar cuidado, é claro, quando houver essa transferência. Né? Ou seja, se a empresa sabe que ela vai fazer um tratamento de dados pessoais qualquer, e que esse tratamento vai ser feito fora do país, seja fora do país, no sentido aqui da União Europeia, na verdade, do Espaço Econômico Europeu, né? Ou seja, os 26 países da União Europeia agora, 27 países mais 27 países e os outros 3, né? Que são a Islândia, a Noruega e Liechtenstein. Então, o regulamento europeu considera isso como um bloco, então aquilo que vai para fora desse bloco é considerado transferência internacional, usando o regulamento europeu. E no caso da lei brasileira, a mesma coisa. Né? No caso da LGPD, aquele tratamento que ele for realizado fora do país, ele vai ser considerado, então, como uma transferência internacional. Então, eu digo para o André e para os demais, né? Ou seja, o tratamento em si não vai ser, a transferência internacional, desculpa, não vai ser em si aquilo que define que vai definir a coleta, como o André colocou ali na questão dele. Né? Então, vai poder coletar. Se houver a transferência internacional, aí alguns detalhes precisam ser seguidos, e é o que eu vou falar aqui a partir do próximo slide.
né? Então, primeiro lembrar aqui muito rapidamente também, só para que você tenha esse contexto, você que está aí me assistindo agora, quer dizer, o que são essas transferências internacionais? Então, é um mecanismo estabelecido aí para que evitem-se abusos no uso de dados pessoais por instituições públicas e ou privadas para além das fronteiras dos estados, né? Então, na verdade, não é uma ideia de impedir em si, né? Se a gente for olhar para as duas legislações, tanto a lei europeia, o regulamento europeu, quanto a lei brasileira, dizem que a transferência em si, ela precisa de algumas salvaguardas, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas como eu coloquei ali as motivações no regulamento europeu, né, isso é uma questão aí do Edward Snowden, aquele escândalo lá da NSA, né, da divulgação de dados pessoais, coleta de dados pessoais, o fato de que a NSA, né, americana, tinha dados de europeus, inúmeros dados de europeus, então claro que isso fortaleceu a ideia de restringir, de regular essa questão da transferência internacional dos dados, e como todos nós sabemos, ganhou força aí com a questão do Cambridge Analytica também, né? Então, esse foi um fator aí ou foram fatores que levaram a essa ideia de regular as transferências internacionais de dados pessoais. E isso aqui eu coloquei uma citação, né? Ou seja, o que seria essa transferência. Na verdade, eu coloquei duas, tá? Então, lembrar para que a gente consiga perceber o que é uma transferência. Então, primeiro ponto eu tirei ali da ICO, que é a Autoridade de Controle do Reino Unido, em que eles colocam isso. A gente nunca deve confundir transferência de dados com trânsito de dados. Ah, então, aqui é claro que nesse primeiro ponto, eu não estou definindo o que é uma transferência, né? Ou seja, o que se caracteriza como transferência internacional para que esses requisitos aí do RGPD ou da LGPD sejam aplicados. Mas isso é um ponto importante que quem trabalha na área de proteção de dados precisa saber, né? Ou seja, a pessoa que está em Brasília, por exemplo, e que vai enviar dados pessoais. A empresa, não a pessoa, mas a empresa, né, que está em Brasília, usando o caso brasileiro, ela vai enviar dados pessoais para a própria empresa, por exemplo, para alguém, ou para um cliente da empresa, um fornecedor, um terceiro, etc., um consumidor, que se encontra em São Paulo. E vamos imaginar que, por algum motivo qualquer, não entro no mérito do porquê, isso aqui é só hipotético, por algum motivo qualquer, esse e-mail, no que diz respeito à sua transmissão ou à sua rota em termos de internet, ele saia de Brasília, ele vá, sei lá, até Buenos Aires, na Argentina, e aí ele vai para São Paulo. Por quê? Porque sim. Né? Aqui não vem ao caso se é assim ou não funciona, mas só para deixar isso claro. Então, nesse caso, Sibeli, já vou responder isso daí, tá? Então, só para voltar para o meu exemplo, que a Sibeli questionou ali, né? Se salvar documentos na nuvem, se é transferência de dados, já vou chegar nesse ponto aqui para quem está no YouTube aqui, né? Vendo. E aqui também tem no YouTube, aproveito, tem a questão. Como fica a questão de um funcionário roubar dados e fazer chantagem através de outros? Também posso falar isso, falo no finzinho, tá? Deixo essa segunda questão aqui um pouquinho mais para o final. Mas voltando ao exemplo, então os dados saíram de Brasília, passaram por Buenos Aires e foram para São Paulo. Houve transferência internacional de dados? Não. Nesse caso, não houve. O que houve, como diz a ICO, é o trânsito de dados. Tá? Ou seja, não houve tratamento de dados. Então, o que vai definir aqui essa questão da transferência internacional de dados, e aqui eu começo a responder as duas perguntas, tá? É justamente esse ponto. Né? Ou seja, se está havendo, se a transferência daquele dado, se o envio daquele dado para fora, primeiro, de certa forma, vamos colocar assim, se ele é feito de uma maneira consciente, mas mais do que isso, se está sendo realizado algum tipo de tratamento naquilo dali. Porque quando eu envio lá de Brasília para São Paulo, por exemplo, eu sei que a pessoa está em São Paulo, eu não necessariamente quero fazer o tratamento fora. Então, o que está ocorrendo ali é só um trânsito de dados, não uma transferência internacional de dados. Então, por isso, aqui eu trago a citação do livro, indiquei ali a fonte no finzinho, que diz exatamente isso. Um simples acesso à aplicação de internet não deve ser considerado como uma transferência internacional de dados, sob pena de se banalizar a aplicação do conceito e transformar o regime jurídico, que é especial,
da transferência internacional em um regime jurídico mais geral. Tá? Então, na verdade, tomar cuidado com isso e ter em mente essa ideia de que a transferência internacional ela estará presente uh, a partir do momento em que você tem efetivamente que o agente de tratamento, né, seja o controlador, seja o operador, como diz a lei brasileira, ou o responsável pelo tratamento ou subcontratante, respectivamente, como diz aqui o regulamento europeu, se ele tem a intenção de realizar o tratamento fora do país. E aí eu já trago aqui, e aí eu já respondo a pergunta que foi feita pela Cibele, quando você, as situações em que você tem efetivamente uma transferência internacional de dados pessoais, tá? Ou seja, nessas situações aqui apresentadas, quando você tem ali, ó, compartilhamento de base de dados de um RH entre empresas do mesmo grupo, matriz ou filial, né, de matriz para filial ou vice-versa, ou entre filiais que estão em países distintos, eu tenho uma transferência internacional de dados. Por quê? Porque aqui claramente eu tenho um interesse em enviar para um outro país. Então, por óbvio que ali eu tenho essa intenção, como eu disse agora, 5 minutinhos atrás. Então, por óbvio, eu vou ter ali uma transferência internacional de dados. Quando eu faço o armazenamento de dados em data centers fisicamente localizados no exterior, então, claramente, eu tenho também uma transferência internacional de dados, porque estou fazendo uma atividade de tratamento de dados pessoais que vai para fora do país, portanto, há uma transferência internacional de dados. Quando eu faço uma terceirização de serviço de atendimento ao consumidor, se esse serviço, essa terceirização, obviamente estiver em outro país, eu tenho ali claramente uma transferência internacional de dados pessoais. Quando eu contrato um provedor de computação e serviço em nuvem estrangeiro, quando eu tenho a contratação de um provedor de e-mail estrangeiro, tá? Então, nessas situações, eu vou ter, nesses exemplos, eu vou ter claramente ali uma transferência internacional de dados pessoais. E aí, como está ali em itálico, né, do lado direito embaixo, para as ocasiões em que ocorre, do ponto de vista técnico-jurídico, transferência internacional de dados, deve-se observar ao menos um dos requisitos desse regime especial. Tá? Então, esses são exemplos de transferência internacional. Aí eu acho que eu já respondi aqui a pergunta da Cibele, já vou voltar aqui, tá? Tem mais perguntas aqui. Mas salvar o documento na nuvem é uma transferência internacional? Aí lembrar, se eu salvo, eu, Matheus, eu tenho meu documento lá no OneDrive, no Google Drive, no iCloud, o que for. Esse documento é um documento pessoal meu, aí a gente precisa se lembrar do que está lá no início das legislações de proteção de dados, tanto no regulamento quanto na LGPD, e lembrar a exceção para uso pessoal. Então, se eu estou salvando aqui essa apresentação que você está assistindo agora, que você está vendo agora, é para uso pessoal, não é um uso empresarial, por exemplo. Então, se eu gravo isso na nuvem, ok, eu tenho eventualmente, se eu tivesse ali nomes de pessoas ou dados pessoais de maneira genérica nessa minha apresentação aqui, como efetivamente tem, porque tem meu nome, tem o meu site, etc. Então, tem dados pessoais, mas eu estou usando, está em âmbito de uso pessoal. Então, cai naquela exceção do uso pessoal. Agora, se eu estou salvando documentos da minha empresa, né, aí eu já não estou no âmbito pessoal. Aí eu já me enquadro nas legislações de proteção de dados. E aí, Cibele, né, eu respondo a sua pergunta, sim. Nesse caso, se a minha empresa está salvando documentos e eu sei que o servidor está fora do país, eu estou fazendo transferência internacional de dados. Então é aquela coisa, de novo, usando marcas como exemplo, né, sem falar bem ou mal de nenhuma, mas como exemplo, se a minha empresa está localizada aqui em Portugal, por exemplo, e eu estou usando a AWS, eu sei que aqui na Europa tem servidor da AWS em Frankfurt, na Alemanha, tem em Paris, tem na Irlanda, Paris na França, Irlanda, em Dublin na Irlanda, e tem mais um que fica na União Europeia. Então eu sei que se eu gravo os dados da minha empresa em qualquer um desses servidores da AWS por aqui, não tem transferência internacional. Agora, se na hora que eu vou lá configurar o AWS, eu salvo no de São Paulo, por exemplo, eu estando aqui em Portugal, claro que vai ter transferência internacional de dados, os dados da minha empresa, né? Ou atuando em nome da minha empresa. Então, sim, nesse caso, eu vou ter, sim,
essa transferência internacional. Olhei aqui, vi aqui a pergunta do Itamerson lá no YouTube, já vou responder também, tá ok? Essa aí ela foge um pouquinho, mas já respondo daqui a pouquinho para você, tá? Vamos lá, ali o Alf colocou: empresa brasileira que trata dados e possui cadastro de clientes internacionais deve obedecer a qual legislação, brasileira ou do país de origem do titular dos dados? Lembrar, Alf, da aplicação territorial das duas legislações, tanto o RGPD quanto a LGPD. A questão não é necessariamente ali a nacionalidade da pessoa, mas a questão é onde o tratamento está sendo realizado. Ou seja, a questão é do local do tratamento, tá? Isso pode até ser uma sugestão aí para um próximo webinar, a questão da aplicação territorial e extraterritorial, que é algo que às vezes confunde, né? Se houver interesse aí, coloquem lá no meu site, repito que o endereço é esse que está aí no rodapé do slide, coloca como sugestão, sem problema nenhum, mas aí tem que lembrar disso, tá ok? E ali, a do Sage, a última pergunta, antes da gente continuar aqui, né, ele colocou assim: para um controlador, ou ela, né, eu peço desculpas aqui, as regras corporativas vinculantes específicas de um processador podem justificar a transferência internacional? Boa. Para algum país que não seja adequado aos olhos da comunidade europeia, então Sage, tá? Também já vou chegar lá, as BCRs, né, regras corporativas vinculantes, sim, permitem a transferência internacional, mas aí a gente já vai entrar nisso agora, tá ok? Então, pessoal, é isso como exemplos, e aí a gente cai aqui no RGPD, tá? Ou seja, o que o regulamento europeu traz sobre transferência internacional. Como quem já assistiu o webinar comigo sabe que eu gosto de olhar ali para a letra da legislação, porque afinal de contas é dali que vai vir aquilo que a empresa tem de fazer, então a gente lê e depois analisa isso daqui. E aí eu volto à sua pergunta, tá ok? Então vamos lá. Artigo 46 deixa isso explícito, claro. Qualquer transferência de dados pessoais que sejam ou venham a ser, então percebam que aqui a empresa, o controlador, olhando pelo RGPD, daqui a pouquinho a gente chega na LGPD. Eu começo pelo RGPD, porque já está estabelecido, já está definido, tem muito mais detalhes e fica claro para vocês. Com isso, vocês conhecem duas legislações, aqui o regulamento europeu, para quem ainda não conhecer, e a lei brasileira. E aquilo que tem no regulamento europeu e não tem na lei brasileira pode ser usado como boa prática aí no Brasil. Por isso que eu já trago esse detalhe. Dados pessoais que sejam, ou seja, estão sendo agora ou possam ser objeto de tratamento. Por que isso é importante? Porque você precisa pedir o consentimento do titular para dizer que vai fazer transferência. É uma das possibilidades, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, já precisa ter isso em mente. Mas continuando ali. Então, dados pessoais que sejam ou venham a ser objeto de tratamento após a transferência para um país terceiro ou uma organização internacional. Então, aqui o regulamento europeu fala, não é só para um país terceiro, seja uma instituição pública de um país terceiro, uma instituição privada de um país terceiro, mas também uma organização internacional. Só é realizada se, sem prejuízo de outras disposições do presente regulamento europeu, as condições estabelecidas no presente capítulo forem respeitadas pelo responsável pelo tratamento e pelo subcontratante. Portanto, vejam que o regulamento europeu fala que tanto o controlador, que é o responsável pelo tratamento, quanto o processador, o operador, que é o subcontratante, devem cumprir, inclusivamente no que diz respeito às transferências ulteriores de dados pessoais do país terceiro ou da organização internacional para outro país ou outra organização. Ou seja, traduzindo isso daqui, eu tenho uma empresa em Portugal. Vamos imaginar que eu tivesse uma empresa aqui em Portugal. Eu envio dados para o André Lopes lá no Brasil. Então, tem uma transferência internacional. Então, eu sou responsável, tá? Eu aqui, como responsável pelo tratamento, como controlador, eu sou responsável por fazer o quê? Eu sou responsável pela transferência internacional do dado de Portugal para o Brasil, porque tem uma transferência internacional. Mas eu sei que o André vai enviar esses dados lá para os Estados Unidos depois. Portanto, esse segundo envio, eu também sou responsável. Por isso que o controlador ele tem a responsabilidade total sobre a transferência dos dados pessoais. Não é só a minha responsabilidade para com o André.
Quer dizer, se o André resolve enviar para a Argentina, não vou dizer a Argentina, porque a Argentina é um país considerado como adequado pela Comissão Europeia, mas se ele resolve enviar os dados, sei lá, para o Peru, para o Equador, para a Bolívia, né? Ou para a Índia, para qualquer outro país que a União Europeia não considere como um país adequado, a minha empresa, ela é responsável. Tá? Então, esse é o papel aqui no âmbito do RGPD. Tá? André, já vou voltar aí às suas perguntas, tá? Só vou avançar um pouquinho aqui. Então vamos lá. E aqui, pessoal, lembrei aqui agora, aqui não é o artigo 46, tá? Ali é o artigo 44, tá ok? Que houve ali um errinho, então é o artigo 44. Agora é que a gente chega aí nas situações específicas. Então, quando, pelo regulamento europeu, quando que se pode realizar uma transferência internacional de dados pessoais? Ou com base na decisão de adequação, e isso está lá presente no artigo 45 do regulamento europeu, e aí o artigo 45 diz: se a Comissão Europeia disser que um país é adequado, pode transferir dado para lá. Não tem problema, não precisa de nada, absolutamente nada, tá? Que é o caso da Argentina, que eu acabei de falar, é o caso do Uruguai, tá? É o caso da Nova Zelândia. Então, tem 13 países, Israel também me lembro agora, são 13 países. Tem no site da Comissão Europeia, então teria de dar uma olhada. Não lembro de cabeça e não vejo necessidade de lembrar todos de cabeça, porque quando eu preciso verificar, eu entro lá no site, bato o olho e vejo. São poucos por enquanto, bem poucos. Tá? Então, como eu falei, são 13 países que têm esse grau de adequação. Tá? O Japão é um deles agora. Eu sei que a União Europeia está avaliando a Coreia do Sul, tá? Também. E aí, fazendo aqui um pequeno parênteses, é por isso que a aprovação e a entrada, não a aprovação, a entrada em vigor da LGPD é fundamental. Por quê? Porque enquanto não tiver LGPD, enquanto não tiver uma autoridade nacional constituída, a União Europeia não pode, a Comissão Europeia não pode dizer que o Brasil é um destino adequado. Então, a decisão de adequação, quem tiver interesse, olhe lá o artigo 45, porque no artigo 45 estão elencados, estão definidos todos os critérios que a Comissão Europeia deve levar em consideração na hora de dizer se um país é ou não é devidamente, protege ou não os dados pessoais. Tá? E, por enquanto, repito, Brasil não está na lista. Brasil não está na lista e, sem a autoridade nacional, vai ser difícil o Brasil estar na lista, porque isso é um dos critérios. Significa dizer que não pode, então, transferir dados pessoais da União Europeia para o Brasil? Pode, claro que pode. Aí é o que foi colocado antes ali pelo SEID, das regras corporativas vinculantes. Entra no que está no artigo 46. Então, o artigo 46 traz aquilo que é chamado de garantias adequadas. E que garantias são essas? A existência das regras corporativas vinculantes, como o SEID colocou, a existência de um contrato com garantias específicas de proteção de dados entre as partes, né? Seja o controlador ou o operador, não importa, mas entre as empresas, vamos colocar assim. Então, tendo isso com base nas cláusulas tipo da Comissão Europeia. Então, por exemplo, você está aí no Brasil agora fazendo um processo de adequação e tem transferência internacional, você precisa colocar no seu contrato essas cláusulas tipo, sugiro que coloque, porque elas são cláusulas aprovadas pela Comissão Europeia e já estão prontas para garantir a transferência internacional de dados pessoais. O outro são as regras corporativas vinculantes, que é uma garantia adequada e que é detalhada no artigo 47 do Regulamento Europeu. E aí, para quem não sabe o que é o artigo 40, o que são regras corporativas vinculantes, é uma espécie de norma interna de uma empresa, dela com ela mesma. É aquela situação que eu mostrei antes da matriz e filial, por exemplo, em que ela diz: olha, eu, empresa, vou enviar dados pessoais para a minha filial ou para a minha matriz, pode ser, que está em um país terceiro, né, em um outro país, que não tem decisão de adequação, mas eu não vou criar um contrato comigo mesmo. Então, eu vou criar essas regras corporativas vinculantes, que é esse conjunto de regras internas que precisam ser aprovadas pela autoridade de controle, e aí a autoridade de controle diz: ok, as garantias que você está me dando, você empresa está me dando, eu aceito, elas estão de acordo com o regulamento europeu e você pode transferir os dados para lá. Então, esse é um exemplo de garantia adequada, tá?
Ou ainda o artigo 49, que são as derrogações para situações específicas que eu vou mostrar aqui agora para vocês, tá ok? Antes de continuar, aquele descanso e olho aqui as perguntas, né? Então vamos lá. Eu vejo aqui outra pergunta do André, tá? André, já vou voltar a isso daí. O André está questionando, né? No caso, boa tarde, Fernanda. O André está colocando aqui, no caso de usar um provedor de serviço na nuvem, em caso de vazamento de dados, quem responde judicialmente? A gente já responde isso, tá, André? Já vou chegar lá. E tem aí a responsabilidade compartilhada, né? Já vou te dar aqui, André, você já assistiu outros webinários, sabe que eu sempre uso essa expressão de brincadeira, vou te dar aquele spoiler básico. De quem é a responsabilidade pelo tratamento de dados pessoais? A responsabilidade é, e aí eu sempre repito essa frase, adoro a expressão daqui de Portugal, é do responsável pelo tratamento, é do controlador. Portanto, perante o titular, aqui estou falando com base na Lei de Proteção de Dados, perante o titular, o responsável é o controlador. Tá? Agora, perante a esfera civil, aí é claro que pode ser o controlador, pode ser o operador. Agora, antes desse nosso webinar, eu estava aqui fazendo uma mentoria, dando uma aula particular sobre proteção de dados, e eu toquei um pouquinho, não no assunto de transferência, mas era justamente sobre notificação de violação, e eu comentei com a pessoa com a qual eu estava fazendo essa mentoria, eu disse para ela, olha, na verdade, a questão das notificações na lei brasileira é muito clara. Eu jogo para você e você joga para mim, né? Ou seja, não tem muito responsabilidade. Aqui no regulamento europeu é muito claro. Responsável pelo tratamento, literalmente, é o responsável. No caso brasileiro, é aquela questão de quem provar que não fez está liberado, né? Está ilibado. Então, na verdade, quando você tem o provedor de serviço, em caso de vazamento de dados, se a gente for pensar em termos de legislação de proteção de dados, repito, vai ser o controlador, ponto final. Aí, claro que o controlador, se o titular vai na justiça contra o controlador e ganha, é claro que o controlador pode acionar o operador, né? Mas isso é uma outra história. Tá? Então, do ponto de vista do titular, sempre vai ser em relação ao controlador. Mas aí vamos lá, aqui eu já falei, tá? Então eu deixei aqui, inclusive, quem está aqui, quem já assistiu, sabe que esse material que vocês estão vendo, eu vou divulgar, eu divulgo, tá? Eu envio, mas eu envio pela minha lista de e-mails, então a minha lista de e-mails está no link aí, que está no rodapé, tá? Quem está na lista recebe esse material. Mas voltando aqui, então, por que eu estou falando do material? Porque isso fica como referência para vocês depois, não tem problema algum, tá? Fazendo a devida citação, né? Conforme as normas da ABNT de preferência, não tem problema nenhum, claro. Mas então, voltando aqui, né? A decisão de adequação, que está lá, como eu mostrei aqui antes, artigo 45, decisão de adequação, basicamente, como eu já disse, Comissão Europeia diz que um país terceiro, um território, um mais setores desse país ou a organização assegura o nível de proteção. Então, como eu disse, é o caso da Argentina. Eu estou aqui em Portugal, eu preciso mandar dados para a Argentina, show de bola. O que eu tenho de fazer do ponto de vista jurídico? Nada. Eu simplesmente digo, claro, para o titular, na minha política de privacidade, olha, os dados serão enviados para a Argentina e não tem problema nenhum, porque a Argentina é um país que está devidamente adequado conforme a Comissão Europeia. Ponto final. Eu tenho de colocar cláusulas no contrato com a empresa argentina? Em princípio, não. É claro que eu posso querer alguma outra coisa, mas para a transferência não sou obrigado a ter isso, porque, repito, é um país que já passou por essa decisão de adequação. Ou para o Japão, como eu falei agora há pouquinho. Não tem problema. O artigo 46 fala nas garantias adequadas. Então, aqui eu estou trazendo para vocês quais são essas garantias. Não vou entrar, por óbvio, em detalhes, não dá tempo, mas para que vocês saibam quais são elas que estão, repito, no artigo 46. Então, um instrumento juridicamente vinculativo com força executiva entre autoridades ou organismos públicos, quando for o caso. Regras vinculativas aplicáveis às empresas, foi a pergunta do Seide anterior, que está detalhado no artigo 47, tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui, mas está lá no artigo 47. O que eu já falei das cláusulas tipo de proteção de dados adotadas pela Comissão Europeia, então a Comissão Europeia criou, redigiu, é um contrato, são as cláusulas contratuais, tá?
que estão lá disponíveis, tá? Só colocar quem tiver interesse, vai achar, vai precisar fazer uma mudança ou outra, claro, no texto, no sentido de que ela se refere à diretiva e não ao regulamento europeu, né? Ou se for adaptar para o Brasil, vai ter de colocar que é LGPD, etc., mas está lá. Cláusulas tipo de proteção de dados adotadas por uma autoridade de controle e aprovadas pela Comissão Europeia, também isso é possível, tá? Código de conduta, que está no artigo 40, também não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas basicamente o que é o código de conduta? É um setor específico que diz, olha, nós vamos nos reger por essas e essas e essas regras. Tá? Regras que garantem a segurança e a proteção dos dados pessoais. E aí, esse código de conduta é aprovado pelo Comitê Europeu de Proteção de Dados ou pelas autoridades de controle, e aí pode enviar, ou o procedimento de certificação está lá no artigo 42. Então, essas são as garantias adequadas. Qual é a mais usada por aqui? As cláusulas tipo de proteção de dados que estão embutidas no contrato entre as empresas, tá? Esse é o mais utilizado. E, por fim, as derrogações que estão lá no artigo 49. Também aqui vou passar rapidamente, quem tiver interesse dá uma olhadinha lá, tá? Mas, basicamente, são essas as derrogações que a gente vê no artigo 49. Como eu disse, consentimento. Então, se, voltando ao exemplo, eu estou aqui em Portugal, eu quero enviar dados pessoais dos meus consumidores para o meu processador que está no Peru, por exemplo. Tá? O Peru não é um país que tenha decisão da Comissão Europeia e eu não quero usar cláusulas tipo. Por quê? Porque não. Porque não quero. Eu posso colocar para o titular. Lá, no momento em que o titular vai, no formulário, na minha página, que ele vai colocar lá os dados pessoais, por exemplo, eu posso colocar lá, titular, eu vou transferir os dados para o processador XPTO que está no Peru. O Peru não é um país adequado pela Comissão Europeia, eu não tenho contrato, mas eu vou transferir. Você me dá o consentimento? Tá? Então, eu estou exagerando um pouquinho aqui na citação, é claro, mas é isso. Consentimento explícito do titular. Necessidade de execução de um contrato. Tá? Necessidade de celebração ou execução de contrato celebrado no interesse do titular entre o controlador e outra pessoa, singular ou coletiva. Necessidade de importantes razões de interesse público. Necessidade para declaração, exercício ou defesa de um direito em processo judicial. Necessidade de proteger interesses vitais do titular dos dados ou de outras pessoas. Ou a fonte for um registro de dados que se destine a informar o público e se encontre aberta à consulta do público em geral, de qualquer pessoa que possa provar nela ter o interesse legítimo. E aí você que está me assistindo vai pensar assim, poxa, tirando o consentimento e tirando a última ali da fonte ser um registro público, eu tenho 5 necessidades diferentes. Então, eu vou lá na minha política de privacidade e digo para o titular, eu vou transferir porque eu tenho a necessidade de execução do contrato, certo? Errado. Tá? Errado por quê? Porque essas derrogações, que eu volto aqui rapidinho, que estão no artigo 49, que são essas daqui, de preferência, nunca devem ser utilizadas. E elas nunca devem ser utilizadas por quê? Porque elas são exceções, tá? Literalmente, exceções. Então, como está aqui, ó, o consentimento deve ser explícito, dado livremente, específico e informado a respeito dos riscos envolvidos. Então, se eu sou controlador, lembra daquela frase que eu falei agora há pouco, do Peru, que eu falei assim, eu vou enviar lá para o Peru, vou enviar para a Bolívia, e eu tenho de dizer, Bolívia é um país que não é adequado conforme a União Europeia, conforme a Comissão Europeia. Bolívia, eu não estou fazendo cláusulas de proteção de dados com aquele operador, mas eu estou pedindo o seu consentimento. Então, eu tenho de dizer isso para o titular, se eu quiser usar o consentimento. Por óbvio, que se eu fizer isso, eu não sei você que está me assistindo, mas eu acho que você vai concordar comigo, que quando a gente sai aqui da função de instrutor, sai aí da função da pessoa que está aprendendo, e a gente vai para a nossa realidade do dia a dia, se eu me deparo com um site que diz assim, estou pedindo seus dados pessoais e eu vou enviar para um país que não tem proteção adequada e eu não tenho contrato com este operador, você deixa eu enviar os seus dados pessoais? É óbvio que eu vou dizer que não. Tá? Então, consentimento pode ser utilizado, mas precisa ter essas características. As demais derrogações, por que você não vai usar a necessidade do contrato, como eu falei, que seria a mais óbvia?
né? Especialmente se a base legal para o tratamento de dados pessoais for execução de um contrato, porque elas só podem ser utilizadas em situações em que a transferência seja ocasional e necessária. Portanto, isso significa dizer, e isso aqui está muito claro lá nas guidelines, está ali embaixo, né, nas orientações do Comitê Europeu, a sigla ali no terceiro aspecto, ali embaixo, no terceiro ponto, né? EDPB, do Comitê Europeu de Proteção de Dados, eles têm essas guidelines 2 de 2018, tá? Sobre as derrogações. Então, é uma orientação específica sobre o artigo 49, e eles deixam isso muito claro. Essas transferências com base nas derrogações precisam ser necessárias e ocasionais. Então, consentimento é regra padrão e só pode ser afastado se o titular for incapaz de consentir. Em outras palavras, derrogações quase nunca se usa. Aí a gente vai para a LGPD, né? Essa então é a situação do regulamento europeu, tá? Vamos agora para a LGPD. E o que a LGPD diz? Que a transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nessas situações, que são muito semelhantes aqui ao regulamento europeu. Quando existia um grau de proteção adequado por parte dos países destinatários, quem vai dar esse grau de proteção adequado é a ANPD, que ainda não existe. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento de princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previsto na LGPD, na forma de cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, que é semelhante ao RGPD, cláusulas padrão contratuais, e é aquilo que eu falei das cláusulas tipo da União Europeia, da Comissão Europeia, normas corporativas globais, que são as regras corporativas vinculantes do artigo 47 do Regulamento Europeu, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos. Ou seja, é basicamente a mesma coisa que a gente tem aqui no Regulamento Europeu, né? As transferências, então, a partir do Brasil, só serão válidas, como está ali, artigo 33, somente serão permitidas nessas situações. Tá? Por isso que eu falei agora há pouco, anteriormente. Você que está no Brasil, vai estar fazendo a adequação agora de transferência internacional, olha para o que tem aqui na União Europeia, porque a norma brasileira, não vou dizer que é igual, é igual, mas nesse caso, como vocês podem ver, é praticamente igual. Eu diria que é praticamente igual à norma europeia, ao regulamento europeu. Vou pegar a experiência daqui. Tá? Além disso, essas outras situações aqui, tá? Essas outras situações, não sei agora. Deixa eu ver aqui, pessoal. Peraí. Eu tirar aqui. Pronto. Deixa eu desativar de todos. Opa, aí. Tá? Então, acho que agora melhorou aí, pessoal? Vê se melhorou aí. Beleza. Mas deu para entender antes aí o que estava sendo dito? Espero que tenha entendido aí, mesmo que o áudio tenha ficado aí um pouquinho ruim, mas se deu para entender, beleza. Então, isso que importa, né? Mas fechei aqui, acho que agora tá tudo ok. Qualquer coisa, vocês avisem aí de novo no chat, tá? Se der algum problema, avisa aí que a gente controla por aqui. Mas voltando então, né? Aqui tem outras situações em que existem permissões, né? Então, quando for necessário para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, investigação e de persecução, de acordo com os instrumentos do direito internacional, isso aqui é interessante. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro, né? Então, isso aí também a gente já viu que existe aqui no regulamento europeu, do mesmo jeito. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência, isso aqui eu acho bastante curioso. Eu acho bastante curioso no sentido aí de que a autoridade nacional pode dizer, essa transferência aqui, ok, eu autorizo. Claro que eu estou falando aqui sem a gente saber exatamente como que a coisa vai funcionar, né? A autoridade nacional, imagino que a ANPD não vá fazer isso. Do tipo, você empresa A, ok, eu autorizo, você empresa B, não autorizo. Imagino que não vai fazer isso, mas está lá previsto.
Quando a transferência resultar em um compromisso assumido em acordo de cooperação internacional, então aqui é mais vinculado ao Estado brasileiro. Quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou a atribuição legal do serviço público, isso também é bastante interessante, serviço público podendo aí fazer então essa transferência quando for este caso, tá? Quando o titular tiver fornecido seu consentimento específico e em destaque para a transferência, né, com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades, aí aqui é igual ao RGPD, e quando necessário para atender às hipóteses previstas nos incisos 2, 5 e 6 do artigo 7º da LGPD, que basicamente é aquilo que está ali, cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, execução de contrato ou exercício regular de direitos em processo judicial. E aqui tem um detalhe, né, que a LGPD diz, como está nesse último ponto aí, execução de contrato pode, né, pode haver transferência internacional. Agora, a gente não sabe como isso vai acontecer, né? Então, o que eu sugiro, o que eu acho que é interessante para quem está fazendo o processo de adequação no Brasil agora? Não se fundamentar nessa simples execução do contrato. Tá? Ou seja, dizer, não, está aqui a execução do contrato, então eu vou fazer. Eu acho que é melhor ter uma questão contratualmente estabelecida com o operador ou o processador, como for, ou com a empresa que estiver fora do país, de preferência usando lá as cláusulas tipo da União Europeia, da Comissão Europeia, para ter essa garantia. Por quê? Por que eu digo isso? E aqui é achismo meu, deixo muito claro, tá? É bem achismo meu. Quando eu olho aqui para o regulamento europeu coloca que uma derrogação é a necessidade de execução de um contrato. Porém, o Comitê Europeu deixa claro que isso é uma situação ocasional e necessária. E aí, repito, nessas orientações, nessas guidelines, está lá explícito o que significa ser ocasional e o que significa ser necessário. Não é o achismo de cada um de nós, não. Mas então o Comitê Europeu faz isso. Eu acho que a NPD vai fazer a mesma coisa. Vai olhar para esse último ponto aqui, vai dizer, olha, quando for necessário para a execução de contrato, quando isso for necessário e ocasional. Então, para que você evite hoje se fundamentar nessa possibilidade e dizer, não, é uma execução de contrato, então toda vez que tem execução de contrato eu vou lá e faço a transferência internacional. Depois vira a NPD e dizer, opa, não é bem assim. Tá? Então, evitar isso, tomar cuidado com isso e tentar fazer a transferência internacional, como eu disse, e volto aqui mais uma vez, naquele que é o mais utilizado, que é o em vermelhinho ali do lado direito em cima, né? Cláusulas tipo de proteção de dados adotadas pela comissão, repito, tem em português, já está traduzido, é copiar e colar e botar lá no seu contrato. Essa é a minha sugestão para você, tá? Então, para a gente fechar, tá? O que é necessário fazer, né? O que você precisa realmente fazer? Eu acho que, acima de tudo, ser transparente com o consumidor, informando a respeito da transferência. Isso aí é fundamental. Olhar para a política de privacidade, colocar na política de privacidade seus dados serão transferidos para a entidade XPTO que está localizada no país tal e ela será transferida com a base legal X. Qual é a base legal? É a decisão de adequação, falando aqui no meu caso, da União Europeia, que já tem, da Comissão Europeia, do Brasil não tem, mas enfim, quando tiver, será transferido com base na decisão de adequação da Comissão Europeia, no meu caso, ou da ANPD aí no Brasil. Será transmitido com base em um contrato fundamentado nas cláusulas tipo da União Europeia, da Comissão Europeia. Né? Então, é colocar isso, ser transparente com o consumidor. Né? Quando eu digo consumidor, é o titular, né? A pessoa física titular de direitos. Submeter a transferência aos princípios, ou seja, minimização, a questão da limitação da conservação, necessidade, adequação, etc, etc, etc. Aqueles princípios que no regulamento europeu estão no artigo 5º e na LGPD estão no artigo 6º. Então, cumprir os princípios. Indicar as bases legais para transferência. E aí, quando eu falo bases legais, eu não estou falando aqui, no caso brasileiro, só no artigo 33, não.
Quer dizer, é indicar as bases legais que estão lá no artigo 7º. Eu estou fazendo... Primeiro eu estou recolhendo, coletando os dados, aí eu volto para a pergunta do André. Eu estou coletando os dados com base no meu interesse legítimo, e, então, a base legal para o tratamento, de maneira geral, é o meu interesse legítimo, se for o caso, né? Se for interesse legítimo, e a transferência é feita com base em cláusulas tipo contratualmente estabelecidas com a empresa X que está no país tal. Pronto. Então, eu tenho que deixar isso explícito. Coletar o consentimento, se for o caso, que, como eu falei, eu sempre digo isso, fujam do consentimento sempre que for possível. Consentimento é um tiro no pé, por aquela questão muito simples de que, do mesmo jeito que eu posso dar o consentimento hoje, amanhã eu posso tirar o consentimento precisa ser fácil de ser retirado. Do mesmo jeito que ele é fácil ao ser dado, né? É fácil de ser dado pelo titular. Então, sempre fugir de consentimento, seja como base legal em geral, né, que as pessoas ainda hoje acham que o consentimento é a primeira base legal, então é a mais importante, as outras são exceções. Não, não são exceções ao consentimento. As outras são bases legais tão importantes quanto o consentimento. Não tem hierarquia, é tudo igual. Então, o consentimento, fujam do consentimento. Lá na base legal, do artigo 6º do RGPD ou do artigo 7º da LGPD, e fujam do consentimento aqui na transferência internacional. E, por fim, eu volto à pergunta que foi feita antes. Operadores. É necessário auditar os operadores devido àquela questão da responsabilidade, que a pergunta foi feita, eu já respondi, né? Ou seja, lembrar disso aqui. Você, que é o controlador, que é o responsável pelo tratamento, se houver violação de dados pessoais no âmbito dessa transferência, você é o responsável, né? Tá? Então, fugir do consentimento e auditar os operadores, né, os subcontratantes sempre que possível. Claro, você não vai fazer isso todo mês, né, mas fazer uma vez por ano, pelo menos, para ver se a empresa está cumprindo. Porque eu parto do princípio, lógico, de que você estabeleceu um contrato com a empresa, e ao estabelecer o contrato com a empresa, o que você fez? Você colocou as cláusulas junto com a empresa, e ao colocar essas cláusulas lá junto com a empresa, você precisa ver se a empresa está cumprindo, né? Então, auditar os operadores, tá? Então, pessoal, é isso sobre transferência. Eu vou deixar aqui essas 4 referências, tá? E aí, como eu falei, eu vou enviar esse material hoje ainda, mais para o fim do dia. Aqui em Lisboa já são 6h20, a gente já está aí no finzinho, tá? E o que eu vou colocar agora? Muito rapidamente, como eu disse, então aqui a gente termina a primeira parte, tá? Se vocês tiverem perguntas, seja aqui no Zoom, coloquem ali no chat, já vou responder, volto e respondo, ou aqui no YouTube, quem tiver aqui no YouTube, eu não esqueci da sua pergunta, tá ok? Tamerson, eu creio que seja, não sei como pronuncia o seu nome, peço desculpas, mas vou responder, não se preocupa, vou deixar para o final, porque ela foge um pouquinho aqui, vou juntar com essas duas agora, para a gente realmente fechar. Resposta rápida aqui, coloquei assim, tá? A pergunta do Alexandre, ele colocou quais as maiores dificuldades que poderemos enfrentar como consultores na adequação de empresas à LGPD e ao regulamento europeu. Minha visão muito rápida, por isso que a resposta é rápida, porque isso aqui daria um outro webinar, né? E pode vir a ser, claro, mas aqui eu resolvi aí colocar de uma maneira muito rápida. Esses 3 aí. Primeiro, falta de cultura em proteção de dados, tá? Falta de cultura de proteção de dados das pessoas de maneira geral. Tá? Não estou dizendo da empresa, também, claro, da empresa, mas das pessoas de maneira geral, né? Eu acho que isso está mudando, mas ainda é um problema de você chegar e mostrar como consultor e consultor aí para a empresa, mas também para o público-alvo da empresa, é claro, que proteção de dados não é gasto, proteção de dados é investimento. Então, esse eu acho que é um problema, eu sinto isso no meu dia a dia. Achar que uma pessoa sozinha vai fazer, que uma pessoa vai fazer tudo sozinha, não vai, tá? É claro que o DPO, e aqui eu falo como DPO, eu tenho de ter o conhecimento mais amplo possível de tudo, mas eu não vou fazer tudo. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Tem muita gente que às vezes coloca, né, alguns aqui a gente partilha grupos aí no WhatsApp com alguns de vocês, a gente está aí em grupos de WhatsApp,
E às vezes eu vejo lá as pessoas dizendo, nossa, eu não sei como que eu estou aqui me qualificando para DPO, mas eu não sei como que eu vou responder aos titulares, porque o DPO vai ter de ir lá, o titular vai pedir para fazer o apagamento de dados e o DPO não vai ter tempo para apagar dados. O DPO não vai apagar dados, o DPO não tem essa função. Então, achar que uma pessoa vai fazer tudo sozinha é um erro e é uma dificuldade para, como consultor, vender o seu peixe, né? Porque você vai chegar para a empresa e dizer, poxa, empresa, olha, para proteger os dados você precisa de uma equipe de 10 pessoas. Vamos imaginar aqui. Claro que isso é gasto, a empresa vai achar que é gasto, e isso é um problema. E a falta de comprometimento com a proteção de dados de maneira geral, aqui expandindo, eu acho que isso é realmente um problema. Depois, outra pergunta aqui muito rápida, tá? Para a gente fechar. Eu já estou aqui agradecendo, né? Eu vi ali já alguns comentários e eu que agradeço a vocês, tá? Estou terminando aqui, então, para a gente encerrar. Mas ali o Breno colocou, uma empresa coleta dados para execução de um contrato de compra e venda, por exemplo. Em momento posterior, esses dados são replicados para uma plataforma de business intelligence, para fins estratégicos e inteligência do negócio. E aí ele colocou duas perguntas, na verdade. Na elaboração do data mapping, esses dois tratamentos são distintos? E não são. Eles são o mesmo tratamento com momentos distintos. Por quê? Porque o dado é o mesmo. Tá? Então, na verdade, lembrar, e também isso eu coloquei em um curso, você que está me assistindo, um curso que eu dei de Practitioner, né, para a certificação da ICSIM, do Practitioner, eu falei, olha, você pode usar os dados para outra finalidade? E aí todo mundo saiu respondendo, não pode, não pode. Pode sim, claro que pode. Basta ler o que está no artigo 6º do Regulamento Europeu e também na lei brasileira. Você pode, né? Ou seja, usar para outra finalidade, desde que ela não esteja fora do escopo da primeira. Então, se eu tenho dados que eu quero usar para estatística, e aqui a minha interpretação da pergunta do Breno foi essa, né? Ou seja, eu tenho dado de compra e venda e depois eu vou lá para a plataforma de estatística para fazer uma análise estatística para o meu negócio. Então, não é incompatível. É o mesmo tratamento em momentos distintos. E aí a gente chega na segunda pergunta. O primeiro fundamentado, né? O primeiro que seria o contrato, compra e venda, fundamentado na execução do contrato, e o segundo, que é o do Business Intelligence na plataforma, no legítimo interesse, embora utilize os mesmos dados. E seria exatamente, na verdade, você tem um único tratamento, uma atividade de tratamento. Então, lá no seu registro das atividades de tratamento, que no RGPD no artigo 30 e na LGPD, eu não me lembro agora de cabeça o artigo, mas tem lá fazer o registro, você vai ter uma única linha, só que você vai ter finalidades distintas, ou seja, durante a execução do contrato, minha base legal é execução do contrato. Depois eu vou, de repente, anonimizar esses dados, e aí, ou não, porque se eu anonimizar os dados, eu já não vou ter proteção de dados, porque são dados anonimizados e, portanto, estão fora da proteção de dados, das leis de proteção de dados, mas se eu for utilizar aqueles dados ali, eu vou utilizar para finalidades que estão dentro da primeira, porque estão nesse âmbito, mas aí ela vai ser executada com a base legal do legítimo interesse. E eu preciso deixar isso claro para o titular. Né? Então, eu fazendo isso, não tem problema. Vou aqui para o YouTube olhar rapidinho aqui as perguntas. Então, a pergunta do Itamerson que ele colocou aqui, deixa eu subir aqui só um pouquinho que ele colocou mais lá em cima, sobre a questão de quem pode trabalhar na área. Então, aqui a gente foge, mas qualquer pessoa pode trabalhar na área de proteção de dados, pelo menos como DPO, tá? Ou seja, qualquer pessoa, não tem problema nenhum, a pessoa pode trabalhar, ela precisa ter conhecimento basicamente jurídico, um conhecimento na área de tecnologia e um conhecimento na área de processos. São três pilares do DPO, na minha visão. Falei sobre isso num podcast que eu divulguei, tá? Tem lá no meu LinkedIn, tem a indicação do link para esse podcast, então quem não ouviu, ouça, em que eu falo exatamente sobre isso, mas em princípio qualquer pessoa vai poder fazer isso, atuar, né, nessa área. Tá? Depois a outra pergunta que já tinha sido colocada antes, né? Até o Maurício aqui respondeu exatamente, né? A pergunta do Martin, ele colocou como fica a questão de um funcionário roubar dados e fazer chantagem através de outros. Então, isso é um problema. Eu vejo da seguinte forma. A empresa, se ela deixou o funcionário roubar dados, então ela já tem um problema de segurança.
né? E aí a empresa é responsável pelo tratamento. Isso cai um pouquinho naquela questão que foi colocada antes, de haver ali um vazamento lá no operador, né? Ou seja, frente ao titular, a empresa é responsável. Então, a empresa precisa, de alguma maneira, se certificar de que isso não vai acontecer. Se ela chega ao ponto de deixar um empregado, né, um colaborador, levar os dados, é porque ela não tem medidas de segurança e ela continua sendo responsável do mesmo jeito, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui no YouTube, tá? Deixa eu ver aqui. O Martin colocou também: se na transmissão ponto a ponto os dados estiverem totalmente criptografados, qual seria a responsabilidade do transmissor? Se está criptografado, em princípio, você parte da ideia de que a segurança está garantida nessa transmissão de dados, né? Seja uma transmissão no âmbito, seja transmissão no âmbito internacional ou não. Então, tendo essa criptografia de ponta a ponta, como você colocou na situação, os dados estariam seguros em princípio. Então, se estão seguros em tese, parto do princípio aqui de que não haveria uma violação de dados pessoais nessa situação, né? E aqui uma outra pergunta, na verdade tem mais duas aqui, tá? A Nayara colocou: eu sou desenvolvedora de software, quero saber se, como aplicação que opera com dados, mas hospedam em uma nuvem, quais as responsabilidades do meu software e da empresa que hospeda o dado. Isso aqui é extremamente interessante porque desenvolvedores, existe não vou dizer uma disputa, né, mas existe um debate aqui na União Europeia em saber se os desenvolvedores eles são controladores ou se eles são operadores. E aí a questão é verificar exatamente se você manipula os dados. Por quê? O que eu quero colocar é: você vende aquilo ali, por exemplo, e você coleta os dados para que outras pessoas utilizem os dados, ou você coleta dados para o seu uso próprio. E nos dois casos você está tratando dados pessoais. Quer dizer, uma coisa sou eu desenvolver um software qualquer e vender esse software para uma empresa X, e eu, como desenvolvedor, você no caso, não ter acesso aos dados que a empresa X está coletando por meio do seu software. Tá? Então, nesse ponto de vista, então aqui você não teria responsabilidade. Agora, uma outra coisa a se levar em consideração é a garantia de segurança que o seu software dá à coleta daqueles dados pessoais. Porque se de repente o seu software, ele de alguma forma, ele tem algum problema ali no código que gera uma violação de dados na transmissão para a nuvem, como você colocou, então aí a responsabilidade vai ser sua como desenvolvedora daquele software, tá? Então, para verificar se você vai ser controladora ou operadora, eu sugiro que você procure na internet, coloque lá grupo de trabalho do artigo 29, orientações sobre controlador e operador, tá? Na verdade, não vai estar com esse nome, vai estar definição de responsável pelo tratamento de subcontratante, porque está com o português de Portugal. Ou procure em inglês, que vai achar em português, tem a tradução, para que ali eles identificam claramente, inclusive, esse tipo de situação. Como você vai ser enquadrada como operadora ou controladora, tá? Então, sugiro que dê essa olhadinha ali, tá? Deixa eu ver aqui o que mais. E aqui a última do YouTube, o Martin colocou como pode fazer parte do grupo do WhatsApp. Na verdade, aqui, Martin, esse grupo é de uma escola, né? De uma escola que faz instrução aí, que oferece cursos, etc., com a qual eu tenho uma parceria. Então, não tem a ver aqui comigo, tá? Mas, eventualmente, aí você pode entrar lá na lista que a gente vai começar a debater e divulgar. Vou ver com eles se é possível colocar pessoas que não estejam cadastradas por lá, tá ok? Deixa eu ver aqui a última pergunta, que é do William. Ele colocou ali: posso fazer sim, de repente. Não é a do William esse comentário, né? Não é o comentário do William, sobre um grupo no Telegram, é uma possibilidade, de repente a gente monta isso lá sim, tá? Agradeço aí ao user pela indicação. Mas para a gente fechar aqui, o do William, o William colocou aqui: tem de ter uma política de segurança da informação e uma política de privacidade, ou posso ter um documento só? Olha só, William, eu vou te dar a minha visão, tá? A minha visão é: política de segurança da informação é para questões de segurança de informação. Política de proteção de dados é para indicar aos colaboradores
como os colaboradores devem tratar dados pessoais. Então, é aquela política interna de processos, procedimentos internos que o colaborador deve seguir. Quer dizer, é o cara, é o colaborador que ele recebe dados pessoais, não são os dados dele, mas os dados dos consumidores da empresa. Quais são os padrões que ele deve seguir para proteger esses dados pessoais? E a política de privacidade, ou aviso de privacidade, aí já é o documento para fora, digamos assim, né? Ou seja, para o consumidor, para o titular, dizendo como que a empresa vai trabalhar os dados pessoais. É claro que na política de privacidade vai haver questões de segurança, né? Mas é diferente da política de segurança da informação da empresa. Por quê? Porque na política de segurança da informação da empresa, a empresa vai colocar, por exemplo, olha, nós temos aqui os níveis de documentação, documentos internos. Então, é o de acesso para todos, ou de acesso a nível gerência, ou de acesso a nível diretoria, por exemplo. Tá? Então, aí é uma coisa, ou a política que entra na segurança da informação de troca periódica de senhas. Né? Quantos caracteres deve ter a senha? Você vai ter maiúscula, minúscula, letra, número, blá, 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 aquela coisa toda que a gente sabe. Então, é uma coisa um pouquinho diferente na minha visão. Eu, pessoalmente, acho que é melhor fazer separado. Tá? Eu entendo que a ISO 27701, né, que é a extensão da 27001, diz que basta você dizer que na 27001 é segurança da informação, agora é segurança da informação e privacidade. Eu, pessoalmente, não acho isso bom por causa dessa distinção, tá? Ainda que estejam relacionados, mas como tem focos diferentes, eu colocaria, e geralmente sugiro, que seja colocado de maneira separada, tá? Bom, pessoal, para a gente finalizar, eu peguei aqui, fiz uma brincadeira, para quem aí souber o que é, né? De onde vem esse One More Thing, quer dizer, como eu disse no início, que era lá uma mini surpresa, não é nada demais, tá? Eu já tinha feito aí o meu merchan no webinar passado, eu tenho todos esses cursos aí na Udemy, tá? E o que eu estou fazendo para vocês que estão, não vocês que estão aqui agora, mas para aquelas pessoas que se inscreverem na minha lista, vão receber esses slides e, ao receberem esses slides, vão clicar nos links para poder fazer esses cursos de maneira gratuita, tá? Até domingo. Então, é ilimitado, inclusive se vocês quiserem se inscrever na lista, tá? E depois, já me inscrevi na lista, já peguei o código, quer passar para alguém o código sem a pessoa estar inscrita na lista, não tem problema, para que você não se assuste. A minha lista, a lista que eu criei, como DPO da minha lista, vamos colocar assim de brincadeira, por óbvio. A única coisa que eu quero de você é o seu e-mail, isso por óbvio é obrigatório, seu nome não, se você quiser colocar, ótimo, mas não é obrigatório, tá? Mas é o seu e-mail. E para que eu uso essa lista? Para enviar um e-mail por semana, no máximo, para você, dizendo, semana que vem tem um webinar e o tema é tal. Esse vai ser um e-mail. O outro e-mail é com esse material aqui. Então, é só para isso, eu não envio mais nada, né? Minimização de dados, limitação de finalidades, conservação, o prazo de conservação. Enquanto você quiser, na hora que você não quiser, você sai, não tem problema nenhum, não vou ficar chateado, tá? Agora, esse material eu só envio para quem tiver nessa lista. Que eu repito, você pode assinar a lista entrando aí no rodapé, né? No meu site aí no rodapé, tá? Então, eu vou enviar esse material, acho que hoje, no máximo amanhã de manhã cedinho, amanhã de manhã cedo, pelo horário de Lisboa, 9 horas da manhã, são 5 horas da manhã no Brasil, então você vai receber e é só clicar nesses links aí. Vocês podem ver, eu tenho alguns cursos que são aqui da área, claro, tá? Amanhã vamos ter um curso, sim, né? Para quem não souber ainda, tá? Eu vou amanhã dar um outro webinar também. Amanhã vai ser um pouco mais longo, vão ser 2h30, com talvez chegando a 3 horas. Quem já teve aula comigo sabe que às vezes eu falo demais, como aqui agora, né? Eu acabo dando detalhes demais, enfim, me empolgo um pouco com esse tema, mas amanhã vamos ter também, se você também não souber como fazer, aí precisa fazer inscrição, né, lá junto a TI Exames, tá? Então tem no meu LinkedIn, já avanço aqui, aliás, não, o LinkedIn estava lá no início, enfim, aqui é uma outra coisa, você já pode ver, mas no meu LinkedIn, então, tem essa questão do link para participar do webinar de amanhã, é aberto, é gratuito, tá? Então,
Se quem tiver interesse, tá, em participar desse webinar amanhã, aí precisa entra lá, repito, né? Só avançar aqui, lembrar ali em maio, vai ser nos dias 8 e 22, tá? Não vou fazer, por óbvio, no dia 1º de maio, que pelo que eu vi daqui 2 semanas, então não vamos fazer, pelo óbvio, tá? Mas aqui, no primeiro, tem aí o meu LinkedIn, tá pequenininho aqui embaixo, tá? Mas deixa eu aumentar aqui, tá? Você pode ver aqui, ó. Então, quem quiser participar do webinar de amanhã, sábado, amanhã dia 18, estou falando a data porque eu estou transmitindo pelo YouTube, vai ficar lá no YouTube. Então, de repente, se você estiver assistindo isso no YouTube depois, aí já passou, né? Mas, enfim, tem o LinkedIn, pode entrar aí no LinkedIn, adiciona, não tem problema. E aí, lá no LinkedIn, então, tem o link para o webinar de amanhã, sábado, dia 18 de abril de 2020, e tem o link para o podcast que eu citei agora no meio desse nosso webinar, em que eu respondi a pergunta ali no YouTube, e que eu falei, olha, tem o podcast e tal, tem o link lá, tá? Então, para a gente fechar, né? Este material eu vou distribuir para quem entrar na lista. Repito que a lista, para entrar na lista, é no meu site, tá? Lá no LinkedIn também tem o link para o site, enfim, façam a inscrição. E o próximo webinar meu aqui, desse nosso bate-papo de sexta-feira, vai ser então no dia 8 de maio. Qual vai ser o tema? Não defini ainda, e pelo meu site você pode sugerir. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Estou vendo aqui pelos comentários, tá? Que vocês estão colocando. Eu agradeço aí pela presença de todos vocês, tanto aqui no Zoom quanto ali no YouTube também. Agradeço muito pela presença de vocês. E é isso, né? Espero que todos tenham um bom fim de semana. Quem for participar do webinar de amanhã, a gente se vê amanhã, então, de novo, tá? E no que precisarem, LinkedIn tá aí, adicionem, entrem em contato, continuo à disposição. Muito obrigado, então, pessoal. Bom fim de semana, tchau, tchau, e até a próxima. Abraços e obrigado pela participação de todos. Até!